Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Na Resenha, agradecendo você telespectador que nos acompanha através do canal 26 e 526 da NET, ou também você que nos acompanha através das nossas redes sociais. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de esportes na TV. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, Andretta Transformando Horizontes, Master Supermercados, está no Master, está em casa, Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa, na Rua Itália, 277, Sala 5. Comigo na bancada hoje, meus colegas e amigos, Armando Aracleto Nabas e professor Luiz Fernando Santos Corrêa da Silva. Maninho, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Fábio. Graças a Deus aí, mais uma vez, aí passando o inverno aí, né, querido? Sabe friozinho, né, mano? Friozinho aí, tá pegando bastante, né? Luiz Fernando não tem problema nenhum de inverno, porque é um cara fortão, né, rapaz? E aí o cara forte passa. Mas nós, mais magros aí, né, Fábio? A gente tem que se cuidar, né, mano? Tem que se cuidar, rapaz. Esse inverninho aí, olha, vou dizer uma coisa, não vou dizer que eu tô contente. Eu não gosto de inverno. Eu vou aqui, ó, já tô reclamando do inverno. Mas, vamos lá. Vamos seguir, né? Mas o homem grande e forte também sente frio, né, professor Luciano? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Tudo bem, maninho? Não, quero dizer que sim, sente frio, mas mais do que isso, mano. Tem muito cara grande e forte que também não resiste ao inverno. Então tem que se cuidar, tem que colocar um casaquinho a mais, tem que daqui a pouco tomar um chazinho antes de dormir, porque o inverno esse ano ele veio um pouco mais forte. Verdade. Meus amigos, nós chegamos a um final de semana cheio de expectativas, né? De uma construção de grande vitória do Ipiranga sobre o Boa Esporte no Colosso da Lagoa, né? A atmosfera toda favorável, né? Resultados paralelos nos ajudando, o Ipiranga precisando de uma simples vitória para confirmar a classificação. Discutíamos aqui durante a semana qual é a forma que o Ipiranga deverá jogar, qual é a forma ideal para o Ipiranga tentar buscar a sua classificação. Mas aí, meus amigos, o Ipiranga, mais uma vez jogando no Colosso da Lagoa, acaba perdendo pelo placar de 1-0 e ainda, claro que não está eliminado, ainda tem chance de classificação na última rodada, mas agora ficou mais difícil porque vai precisar vencer o Juventude. Claro que dependendo de resultados paralelos até o empate pode servir, mas a coisa complicou, meus amigos. Professor Luiz Fernando, ao que se deve essa derrota em casa? Olha, Fábio, eu diria que o Ipiranga acabou provando do seu próprio veneno. Acabou encontrando um Boa Esporte muito bem postado defensivamente, conseguiu no primeiro tempo conter as ações do Ipiranga. O Ipiranga, por outro lado, também acabou tendo uma atitude que não era condizente com aquilo que se imaginava, condizente com um time que precisava do resultado já para garantir a classificação nessa rodada. Mesmo que não garantisse, acho que estaria muito perto, acho que faltou ímpeto para o Ipiranga, faltou a postura de quem está jogando em casa e precisa do resultado para decidir. E jogando contra um clube que já não tem mais nada para fazer na Série B do Campeonato Brasileiro, na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, me parece que, por um lado, o Ipiranga acaba encontrando uma equipe com uma postura defensiva que dificultou muito o futebol de qualidade que o Ipiranga vinha mostrando nas rodadas anteriores, mas, por outro lado, também faltou uma atitude de quem joga em casa e precisa do resultado para obter, talvez, a classificação para a Série B, que não obteve naquela oportunidade quando também jogava em casa contra o Guarani, contra os reservas do Guarani, e deixou escapar a classificação. Mano,
com relação à forma que o Ipiranga jogou dentro do Colosso da Lagoa. A gente pôde observar, e eu sei que tu és um crítico aqui do Ipiranga que não joga com o centroavante de referência, tem um goleador no grupo, mas que não tem jogado como um centroavante, mesmo que eu acredite que o Jackson não é um centroavante de referência, mas ele é um centroavante que flutua ali próximo da área. E é um jogador que se notabilizou no Ipiranga fazendo gols, né? E o que menos o Jackson faz hoje é estar próximo do gol adversário. E a forma que o Ipiranga jogou, mano, com 4 zagueiros, por exemplo, na linha defensiva, isso também prejudicou a forma que o Ipiranga atuou contra a equipe do Boa Esporte? Fábio, isso aí a gente já tem assistido vários jogos, né, e acompanhado o Ipiranga, nós todos, mas é a maneira do Fabiano trabalhar com a sua equipe. O Fabiano, ele joga defensivamente, marcando. Primeiro ele marca, né? E aí, um time que joga praticamente só marcando, e aí com dificuldades para chegar na frente. E o Tanto Ipiranga, pelas laterais como pelo meio, né? tanto pelas... exatamente. Pelo meio, pelas laterais, enfim. E aí, o centroavante... Vou usar um termo antigo, um termo chulo. O centroavante morre de fome, cara. Quer dizer, um Jackson jogando com a 9, correndo pelo lado esquerdo, lá na lateral esquerda, marcando em vários momentos. Aí daqui a pouco lá na lateral direita marcando. Ah, para um pouquinho, cara. Só se eu desaprendi, com todo respeito. Quer dizer, o 9, nós vamos ficar lá, nós estamos jogando em casa, diante de uma torcida que parabéns a torcida do Ipiranga. Né? Não foi lá... tantos, 1000... Até porque o tempo também atrapalhou um pouco, exatamente, né? Senão nós teríamos mais público. Mas o público foi muito bom para um frio que tinha lá, né? Então, só que eu quero que o Ipiranga em casa, ele proponha o jogo, ele saia, ele pressione o adversário. Não é lá atrás, marcando atrás, esperando para jogar pela uma bola. Aí o que acontece? O Jackson deu um chute no gol, e até foi substituído. Quer dizer... E aí? Então, eu discordo de uma maneira dessa de jogar em casa. Porque em casa você tem que propor o jogo, você tem que ir para cima do adversário. Pois é, mano, aí me vem algo à cabeça aqui, eu quero perguntar para o professor Luiz Fernando. Eu acho que a gente precisa separar em 2 momentos o Ipiranga. O Ipiranga da campanha que faz na Série C do Campeonato Brasileiro, dentro daquela expectativa que se tinha no início da competição, e na coletiva o Fabiano Dades fez questão de destacar, eu quero que apontem uma pessoa que dizia que o Ipiranga chegaria à última rodada, né, dentro do G4 ou, né, com a pontuação de G4 e com chances reais de classificação na última rodada. Eu quero que alguém aponte. E de fato, ninguém apontava isso, né, até pela forma que o Ipiranga conseguiu acesso para a primeira divisão do futebol gaúcho. Mas não há uma semelhança à forma que o Internacional jogava e que o Internacional joga no Internacional? Este ano o Internacional é um time mais propositivo do que o ano passado, quando era um time mais reativo, Luciano. O Ipiranga não tem semelhanças? Eu não tenho dúvida disso, Fábio. Então, o Ipiranga acho que ele se caracterizou por esse futebol, por um futebol que daqui a pouco se monta a partir de um sistema defensivo que é muito sólido e que espera para sair no contra-ataque. Eu entendo que ontem faltou daqui a pouco furar a primeira linha já primeira linha de marcação do Boa Esporte para que o Ipiranga tivesse condições de atacar de forma mais intensa, tivesse condições de agredir mais o Boa Esporte. Eu acho, inclusive, que o grande problema não é o Jackson marcar. Hoje em dia não dá mais para se dar o luxo. Marca, recompõe, né? Não, é um luxo tu imaginar que um jogador não vai marcar no futebol tão pegado como é hoje. A grande questão é que na medida em que tinha a bola, o Ipiranga não conseguia propor o jogo. Teve muita dificuldade para propor o jogo. Teve chute de fora da área, teve uma cabeçada ainda no primeiro tempo, que passou do lado, que foi perigosa, mas o Ipiranga esperou demais. Eu acho que faltou atitude ontem. Faltou atitude de quem precisa vencer em casa, de quem precisava necessariamente desse resultado já para se garantir nos mata-matas da Série C. O Internacional, de certo modo, ele tinha um sistema de jogo muito parecido com esse sistema de jogo do Ipiranga no ano passado. E o que muda no Internacional desse ano? Muda o centroavante, muda o Guerreiro. E o Guerreiro é um centroavante que marca também. É um centroavante que, na medida que o Internacional não tem a bola, ele volta e marca a saída de bola com o primeiro volante. Agora,
Na medida em que o Internacional tem a bola, ele é o centroavante de referência. Eu acho que isso sim faltou para o Ipiranga ontem. E há um detalhe, né, mano? Eu acho que, claro que nesse momento, a gente precisa destacar. A campanha do Ipiranga é uma campanha muito boa, né? Uma das melhores campanhas do clube até então, né, da história na Série C do Campeonato Brasileiro. Uma campanha muito boa do Ipiranga. Isso a gente precisa destacar. Agora, da forma que o Ipiranga veio construindo essa campanha e que chegou, né, à penúltima rodada do campeonato, podendo antecipar com uma rodada a classificação, era algo que criou uma expectativa, né? Acredito que o resultado ontem, ele acabou sendo também um resultado que, para o próprio grupo, para a comissão técnica, a direção, também foi uma reversão de expectativa, né? Se imaginava que deixa o jogo da classificação, porque o Ipiranga chegaria à última rodada enfrentando o Juventude, né? Independentemente de qualquer coisa, nós estaríamos, quem sabe, discutindo só a liderança para o Ipiranga na última rodada, né? A liderança ou a vice-liderança. Mas, né, com esse resultado, agora o Ipiranga vai ter que buscar fora de casa. É claro que tem um jogo importante, né, nessa segunda-feira à noite, que é o jogo entre Volta Redonda e Juventude, né? Nós gravamos o programa na segunda-feira de manhã e neste momento que o programa está indo ao ar, as pessoas está acontecendo o jogo entre Volta Redonda e Juventude. O melhor dos cenários, Luiz Fernando, seria uma vitória do Juventude, porque aí o Juventude já garante a classificação direta, né? Já garante a liderança, não perde mais a liderança para ninguém na última rodada, mesmo que venha a perder em casa para o Ipiranga. E o Ipiranga, com uma vitória simples, garante a classificação para a próxima fase. Então hoje a gente tem que dar uma secadinha no Volta Redonda, né, Luiz? Uma secadinha no Volta Redonda, torcer para o Juventude e depois, no final de semana, tem que tomar como exemplo as semifinais do Campeonato Gaúcho da segunda divisão como referência, porque o Ipiranga acaba perdendo uma partida em casa, uma partida na qual se tinha muita expectativa contra o Glória, e depois consegue reverter o resultado lá em Vacaria. Então, me parece que esse precisa ser o grande sinalizador. É verdade, ontem houve um resultado que não era previsto, todos nós esperávamos uma grande vitória do Ipiranga, ela acabou não vindo, mas agora vai ter a oportunidade fora de casa contra o Juventude, que aí, mano, talvez esse sistema de jogo, esperando o adversário e saindo no contra-ataque, ele sirva. E aí é que tá, mano. Exatamente. Porque os grandes resultados que o Ipiranga teve nessa temporada, eles foram fora de casa, né? Quando o adversário atacou mais. Porque mesmo, Luiz Fernando, e mano, me corrija se eu estiver errado, mesmo que o Ipiranga jogue na última rodada contra o Juventude já classificado e já com a liderança garantida, o time do Juventude não vai ficar atrás. Porque é uma característica desse time do Juventude que nós vimos no primeiro jogo que nós tivemos entre as duas equipes no primeiro turno, onde o Juventude veio aqui e impôs o seu ritmo. O Ipiranga aproveitou nos contra-ataques, enfim, para decidir depois do jogo e fazer especialmente um grande segundo tempo. Mas o Juventude por si só, mesmo classificado, vocês acreditam que o Juventude possa jogar de forma mais cautelosa, jogar atrás, e o Ipiranga tem que propor o jogo? Não, o Juventude é um time que ele joga mais propondo o jogo, ele sai para o jogo. E eu me atrevo a dizer para você, esse esquema, por exemplo, que o Ipiranga tem colocado, né, ou seja, que o Fabiano tem colocado em casa, fora de casa, ele vem dando muito resultado que é importante. Que aí sim, você tem que deixar o time que joga em casa propor o jogo. E é o que o Ipiranga tem feito. E por que o Ipiranga tem grandes resultados? Também por causa disso aí, porque o Ipiranga tem um sistema defensivo bastante compacto, defende bem, e aí fora de casa, pode notar que a campanha do Ipiranga é muito boa fora de casa. Ipiranga, veja você que o Ipiranga, né, ele faz grandes jogos fora de casa, mas primeiro ele marca e depois ele sai no contra-ataque lá, faz os seus gols, tá, e acaba vencendo ou empatando. Então, só que eu volto a dizer, claro, a gente vai torcer contra o Volta Redonda, mas a gente não poderia estar nessa situação aí, porque em casa, contra o Boa Esporte, nada contra o Boa, mas eu não vi nada de, por exemplo, que o Ipiranga, se tu vai analisar, o Ipiranga não fica devendo nada pra ninguém. Não, mas, mano, o Ipiranga é melhor do que o Boa. Aí, então, olha aí, ó. Tem que dizer isso, mas o Ipiranga é melhor que o Boa. Mas aí nós temos que mostrar em campo. Se o Ipiranga é melhor que o Boa, nós temos que sair pro jogo. Nós vamos pressionar eles lá em cima. Vamos usar um termo do futsal aí, vamos marcar eles na 1. Não vamos deixar eles sair. E aí? Só que não aconteceu, nós esperamos eles lá. E o Volta Redonda fez muitas vezes isso, marcou o Ipiranga em cima. E há um detalhe, só que também eu acho que nós pensamos igual, porque vimos o jogo junto no Colosso da Lagoa,
mas também a gente não pode dizer aqui que o resultado foi injusto. O resultado foi justíssimo. Não, foi justo. Foi justo, foi né? justo. O que a gente pode dizer aqui é o seguinte, o Boa Esporte é uma equipe abaixo do Ipiranga, né? É uma equipe que o Ipiranga poderia ter vencido se tivesse jogado como jogou em outras partidas. Isso é fato. Agora, eu acho que o Juventude vencendo esse seu jogo e confirmando a classificação, na última rodada, Luiz Fernando, nós teremos alguns jogos interessantes. E é bom ter, por exemplo, entrando na última rodada, tendo Remo e Paysandu como segundo e terceiro colocado dentro do G4, já que se enfrentam no Clássico na última rodada? É interessante, Fábio. Eu acho que essa última rodada ela tem partidas como São José e Volta Redonda, tem Remo e Paysandu, tem, digamos assim, esses semi-mata-mata, né? Porque são partidas que vão ser classificatórias, praticamente. Então, o Ipiranga, eu acho que tem essa vantagem na última rodada. E pode ter uma vantagem, dependendo do resultado da partida de hoje à noite, entre Volta Redonda e Juventude, porque o Juventude ele pode chegar classificado e muito próximo de encaminhar a primeira colocação. Se o Juventude encaminhar uma primeira colocação, ou deixar ela bem alinhavada, digamos assim, né? O Ipiranga tem condições de ir até Caxias do Sul e daqui a pouco buscar um empate. Porque um empate, vocês vejam, um cenário, mesmo que ele seja difícil hoje, ele é um cenário ainda possível. E mesmo com um empate, o Ipiranga pode garantir classificação. E olha só, eu estou com a tabela aqui, mano, só para a gente poder fazer uma projeção. Partindo do princípio de que o Juventude vença o Volta Redonda, nós temos a seguinte situação: o Juventude na primeira colocação, né, já não podendo ser alcançado por nenhum outro adversário. O Paysandu na segunda colocação com 27 pontos, terceiro o Remo com 26, quarto Ipiranga com 25, São José quinto com 25 e a equipe do Volta Redonda em sexto com 24 pontos. Bom, na última rodada tem Paysandu e Remo. O melhor cenário para o Ipiranga seria uma vitória do Paysandu sobre o Remo, porque aí o Paysandu assumiria a segunda colocação, terminaria, né, como segundo time do grupo B. E o Remo, caso Ipiranga e Juventude empatem o seu jogo, a equipe do Ipiranga chegaria a 26 pontos, a mesma pontuação da equipe do Remo. Só que aí nós iríamos para os critérios de desempate. As duas equipes têm 6 vitórias. No entanto, no saldo de gols, a equipe do Remo tem saldo 5 e o Ipiranga tem saldo 7. Aí o Ipiranga passa o Remo no saldo de gols. Exatamente. E no outro confronto entre São José e Volta Redonda, independentemente de quem venha a vencer o jogo, pode garantir a classificação na quarta colocação e o Ipiranga terminar na terceira ou, no pior dos cenários, na quarta colocação. Então, o negócio é torcer para o Juventude ganhar o seu jogo hoje e torcer na próxima rodada para que o Paysandu vença o Remo. Aí, meus amigos, aí o Ipiranga, né, consegue classificar até em terceiro lugar na próxima rodada. Agora, é claro, se o Ipiranga vence o Juventude, aí o melhor dos resultados no Clássico Paraense é o empate, porque aí o Ipiranga poderia terminar na vice-liderança do grupo e trazer o segundo jogo do mata para cá. Agora, veja vocês, né, a gente está falando aqui que o Ipiranga... Mas, olha, vamos ser sinceros, ninguém esperava que o Ipiranga fosse fazer, eu sou bem franco, até pelo investimento. Se a gente vai analisar, esses times aí, Paysandu, Remo e outros times, Juventude, eles investem muito mais do que o Ipiranga. Pode escrever, o Ipiranga é um time que, com dificuldade, e a gente que está todos os dias lá conversando com os diretores, enfim, e vendo o dia a dia, você vê que o Ipiranga ele tem dificuldades financeiras. Claro que hoje em dia todo mundo tem dificuldades, mas o Ipiranga tem. Então, e nós estamos falando de Ipiranga, olha que coisa linda, porque o Ipiranga jamais a gente ia esperar, né? Falando que o Ipiranga ia brigar lá em cima, brigando lá em cima. Então, parabéns a todos lá, principalmente ao presidente, que está todos os dias também nos treinamentos lá e nos jogos. E aí a diretoria e jogadores também. O próprio Fabiano Dares, mano, a gente discute aqui a forma que o Ipiranga jogou, mas a campanha é espetacular. E, aliás, o Ipiranga construiu essa campanha até então, justamente pela forma de jogar do Fabiano Dares, né? Daqui a pouco, se o Ipiranga fosse uma equipe propositiva, quem sabe não teria chegado onde chegou na competição. Exatamente. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa Na Resenha, voltamos logo para debatermos ainda Ipiranga, mas também falarmos de futsal, porque nós tivemos empate do Atlântico com o Pato Futsal pela Liga Nacional de Futsal. Fique ligado, voltamos já. O esporte é debatido aqui na Resenha.
A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54-3712-0556. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. E também, é claro, através das nossas redes sociais, onde você acompanha e interage também com o nosso programa. Agradecendo aos patrocinadores, Master Supermercados, está no Master, está em casa. Próximo final de semana tem feirinha pet do Master, né? Mais uma grande programação esperando por você no Master Sonda Shopping. Também André está transformando horizontes e Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa, na Rua Itália 277, Sala 5. Meus amigos, nós tivemos neste final de semana a Liga Nacional de Futsal. O Atlântico empatou em 2-2 com o Pato. O jogo foi realizado na cidade de Pato Branco, a casa do Pato Futsal, atual campeão da Liga Nacional de Futsal. E desta vez o Atlântico até esteve atrás 2 vezes no placar, né, quando estava 1-0, depois o Atlântico empatou, o Pato fez 2-1, depois o Galo voltou a empatar o jogo. Não perdeu para o nosso algoz da temporada passada, mas o Atlântico precisa, né, uma sequência de vitórias para se recolocar na parte de cima da tabela de classificação. O que dá para dizer desse empate, mano, do Atlântico contra a equipe do Pato Futsal? Olha, jogando com o Pato Futsal fora de casa, o empate não é ruim. O empate até fica de bom tamanho aí para uma equipe que, de repente, e claro, é o objetivo do Atlântico chegar lá, né, chegar nas finais, até porque o Atlântico ainda não tem o título da Liga... Tem 2 vices, né? Tem 2 vices, exatamente. Então, e aí o Atlântico está brigando. Então, o empate 2, o Atlântico, é bem verdade, saiu perdendo 1-0, depois acabou empatando, né? As duas, saiu atrás 2 vezes, depois sofreu o segundo gol e aí acabou empatando de novo, né? Com o Barbosinha lá, o Silva e o Barbosinha fizeram os gols do Atlântico. Então, quer dizer, foi um jogo bastante disputado, diga-se de passagem, é um campeonato bem disputado. O Atlântico até me surpreende, né? Que eu já falei anteriormente, que em outros programas aqui, que o Atlântico tem os meninos que eles estão investindo nos guris aí, né? E eles têm dado resultado. O Kleber é um deles que a gente tem analisado, vem jogando muito bem, né? E o Jackson, que é um goleiro, também foi bem. É bem verdade que falhou no gol, né? No gol do Johnny. Ele tentou antecipar a marcação, não, exatamente. Né? E aí o Johnny inteligentemente colocou por cima. Aí o Johnny colocou e acabou abrindo o placar, né? Mas isso aí até falta, como é que eu vou dizer, de experiência, porque o Jackson é um menino ainda, né? Claro, bem verdade que vem de São Paulo, já tem um pouco de experiência lá em São Paulo, mas o Atlântico está construindo aquilo que eles planejaram, que é, com esses meninos, daqui um pouco mais, chegar e certamente ser campeão da Liga, que é o que está faltando, o único título que falta para o Atlântico. Aliás, Luiz Fernando, a gente pode dizer, o Atlântico hoje é o 11º colocado na tabela de classificação. Claro que tem alguns jogos a menos que os demais adversários, mas a gente pode dizer que a campanha que o Atlântico faz é uma campanha pelo que o time tem de qualidade do grupo, é uma campanha de meio de tabela? Num ano de reestruturação, eu acredito que a campanha ela é condizente com aquilo que o Atlântico tem hoje de material humano. Acho que não tem nenhum problema nessa campanha. E aí, diga-se de passagem, claro que também aí futebol de campo, né? Vou usar o futebol de campo como elemento de comparação.
mas o Atlântico, ele está posto no cenário do futsal brasileiro, assim como Inter e Grêmio estão postos no cenário do futebol de campo brasileiro e sul-americano. É muito mais fácil para Inter e Grêmio nesse ano vencer uma das Copas do que vencer o Campeonato Brasileiro, que é um torneio de tiro longo, um torneio em que tu precisa apresentar uma regularidade maior, o que para equipes que daqui a pouco não tem um elenco numeroso e com qualidade para reposição, é muito mais possível. Então, acho que na Liga Nacional vai ser muito difícil o Atlântico vencer a Liga Nacional nesse ano. Para a Liga Nacional, a campanha que vem fazendo é muito boa. Mas, por outro lado, tem uma decisão ainda nesse mês. Que acontece no próximo domingo, né, Luiz? Exatamente, contra a CBF, Taça Brasil, que seria a possibilidade de levantar o caneco, vencer um grande título ainda nesse ano, e a oportunidade também de ser bicampeão desse torneio, que é o segundo torneio mais importante do país. E que dá a vaga para a Supercopa, que vale vaga para o campeão, né, com o campeão da Liga Nacional, o campeão da Copa do Brasil e mais a cidade sede, de disputar, né, uma Copa Libertadores da América de futsal. Agora, falando também um pouco desse próximo adversário de domingo, né, a equipe da CBF de Carlos Barbosa. Eu tenho comigo, meus amigos, que a parada, né, em razão de todo o fato que ocorreu com o jogador Douglas, a parada neste momento não foi bom para o Atlântico. Não foi bom para o Atlântico. O Atlântico, acho que a vitória da forma que foi sobre o Corinthians é aquele tipo de vitória de time que pode ganhar o título mesmo sabendo que o adversário tem mais qualidade. E eu acho, Mano e Luciano, que agora, né, eu acho que o Atlântico vai ter que construir ao longo da partida isso, mas eu acho que a parada foi melhor para a CBF do que para o Atlântico. Não sei o que vocês pensam. Eu acho que não poderia ser diferente, Fábio. Eu acho que ocorreu uma grande tragédia aqui no nosso município. Todos nós lamentamos muito. Não havia condições de disputar essa partida com 24 horas ou 24 horas depois do assassinato do jogador Douglas. Um fato lamentável que acabou nos colocando no noticiário nacional e inclusive internacional de uma forma muito negativa. O Atlântico, de certo modo, vinha de uma vitória contra o Corinthians que fazia com que a equipe chegasse embalada, com condições daqui a pouco, de junto com seu torcedor conquistar esse bicampeonato, mas acabou ficando tudo agora para o próximo final de semana. Eu acredito que com o Caldeirão lotado, teremos Caldeirão lotado, a torcida do Atlântico, claro, ela é extremamente fiel, sempre lota o Caldeirão nas partidas decisivas. Existe sim uma boa expectativa. É verdade que o time da CBF é um time mais pronto, é um time que tem mais capacidade de rodar jogadores, tem mais qualidade de reposição, mas nós somos os mandantes, nós vamos jogar em casa e com o apoio do torcedor nós temos chance sim. Podemos nos sagrar bicampeões da Taça Brasil de futsal. Outra questão, mano, só lembrando que o jogo do Atlântico pela Taça Brasil, a decisão da Taça Brasil que acontece no próximo domingo, dia 25, ele acontece às 14 horas, né? Ele é o jogo da grade da programação do Sport TV, né? Então por isso o jogo será realizado neste horário. Então no próximo domingo, 14 horas, aliás, o próximo domingo será um domingo especial, né? 14 horas a gente tem o Atlântico com a possibilidade de conquistar mais um título, né? O jogo deve terminar por volta das 15h40, 16 horas, né? Isso. E às 18 horas nós temos o jogo do Ipiranga contra o Juventude. Esse jogo será transmitido pela plataforma de streaming, o DAZN, né? Que será é o responsável pela transmissão dos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Então um domingo bastante intenso. E vamos parar, meus amigos, e pensar um pouco qual é a cidade do Rio Grande do Sul que tem essa possibilidade de estar comemorando um título no próximo domingo, né, no futsal, e no futebol a possibilidade de confirmar uma classificação para uma fase decisiva de Série C do Campeonato Brasileiro. Nem Caxias tem isso, professor. Nem Pelotas tem isso. Não, e outros grandes centros do futebol gaúcho, grandes centros não só do futebol, mas centros econômicos, grandes cidades, como por exemplo Santa Maria, como por exemplo Canoas. Né? São cidades que não têm clubes de futebol hoje figurando. Passo Fundo também. Passo Fundo, né? Passo Fundo. Que é a maior cidade aqui do norte do Rio Grande do Sul. São grandes centros que não têm essa possibilidade, daqui a pouco, de ter um grande clube de futsal
que aparece no cenário nacional com muita força, tem título já de Mundial de Clubes, título de Libertadores da América, título de Taça Brasil, já foi campeão estadual também em algumas oportunidades. E, por outro lado, tem um clube disputando Série C e que, olha, tia, tá brigando, com investimento baixo, com dificuldades. Mas lá naquele início do ano, mano, quando a gente foi a Passo Fundo assistir Passo Fundo e Ipiranga, o Ipiranga, inclusive, perde por 2-0 aquela partida, lá na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Quem imaginava que agora, no final de agosto, o Ipiranga estaria disputando uma vaga para os mata-matas da Série C do Campeonato Brasileiro? E sabe que eu fiz uma pergunta, mano, semana passada entrevistei o presidente Adilson Stankiewicz, presidente do Ipiranga aqui no Na Resenha, e aí eu fiz justamente essa pergunta, né, e aí ele acrescentou um pouco a mais, eu fiz referência àquele jogo contra o São Borja, quando o Ipiranga perdeu de 2-0 lá. Eu disse, presidente, você imaginava que depois daquela derrota pro time do São Borja, o Ipiranga poderia, né, buscar ainda o acesso na primeira divisão do futebol gaúcho e estar chegando à penúltima rodada com chances reais de classificação para as quartas de final? Aí ele disse o seguinte, Fábio, disse, olha, até teve mais, foi o jogo seguinte, foi o jogo contra a União Frederiquense, porque naquele jogo, se nós perdêssemos para a União Frederiquense, o Ipiranga entraria na zona de rebaixamento. Então, o jogo contra o União Frederiquense, o Ipiranga entrou com um peso gigantesco, né? Em caso de derrota, entrar na zona de rebaixamento. E aí, de lá para cá, houve uma mudança, o Ipiranga venceu por 2-0, acho que foi 2-0, se não me engano, o jogo. Eu sei que era 10, 15 minutos, já estava 2-0 por Ipiranga, a vitória já encaminhada. E aí o Ipiranga conseguiu, de lá para cá, uma grande mudança que está combinando agora com essa reta final de Série C do Campeonato Brasileiro. E mesmo com a derrota para o Boa Esporte, a chance de classificação. Mas eu quero perguntar para vocês algo que eu perguntei há 2 semanas atrás, quando a gente fez uma projeção dos possíveis classificados para a próxima fase. Dá para afirmar, Luciano, ou daquela projeção que tu fizeste lá, eu sei que tem ainda esse jogo do Juventude e Volta Redonda que a gente ainda não tem resultado para poder comentar, mas muda um pouco aquela tua projeção de classificados? Eu acho que muda, porque o São José joga em casa. Então o São José hoje ele tem grandes chances de obter a classificação. O Ipiranga, como acaba perdendo essa partida em casa, me parece que vai ter dificuldades. Já não dá mais para a gente cravar o Ipiranga. Apesar de ter chances ainda. Precisa ir a Caxias do Sul, precisa fazer uma grande partida, precisa trazer o resultado e daqui a pouco, se não conseguir a vitória, se conseguir o empate, precisa aguardar pelos resultados paralelos. Mas eu acho que o que muda daquela minha projeção é justamente a equipe do São José, que no meu entendimento deve obter a classificação. Eu concordo com o Luiz Fernando. O São José, né, ele tem grande chance para ficar, né, onde ele está hoje, e o Ipiranga tem esse jogo que é muito difícil. E eu lembrando, agora aqui, até tempos mais atrás aí, eu não lembro do Ipiranga ter vencido o Juventude fora de casa, hein? Não estou lembrado. Mesmo nos meus tempos, que até é chato eu começar a falar aqui de não, mim. Teve, mano, teve um que mas eu não estou lembrado, hein, cara? Vitórias. A mais recente vitória do Ipiranga, eu só não quero cometer nenhuma gafe aqui. Eu também mas, se eu não me engano, foi uma vitória, mano, que aliás um jogador que está hoje no Paysandu, um jogador decisivo naquela partida que ele fez 2 gols ou 3 gols, onde o Ipiranga venceu, inclusive com um score significativo sobre o Juventude lá em Caxias do Sul, que é o Nicolas, num jogo pela Copinha, que o Ipiranga venceu. Acho que foi o último jogo que o Ipiranga venceu em Caxias do Sul, a equipe do Juventude. Porque na realidade não é fácil para você jogar em Caxias do Sul, hein? O Juventude ele é muito forte em casa, mesmo jogando aí com dupla Grenal, enfim, a gente sabe que o Juventude já, né, fez alguns estragos aí em Campeonato Gaúcho, contra Grêmio, contra Internacional, enfim, e não é fácil. A torcida também comparece muito lá em Caxias do Sul. Então, é um jogo que é decisivo, é bem verdade, para o Ipiranga, e um jogo muito difícil. Mas nada é impossível, né? Porque o Ipiranga tem e nós já comentamos isso aí, o Ipiranga tem uma campanha muito boa fora de casa, e aí a gente volta um pouquinho no tempo, Fábio, que esse esquema que o Fabiano Daitz tem adotado na equipe do Ipiranga, lá contra o Juventude, vai cair bem. Primeiro marcar, e aí depois sair para o jogo e tentar fazer o seu gol. Esse é o meu pensamento. Respeitar o Juventude lá fora de casa,
marcando, né? E aí, no momento que trocar um passe, uma jogada, um contra-ataque, aí o Jacques, que é muito rápido, enfim, o Quirino, são jogadores importantes, o João Vitor entrou muito bem ontem, quer dizer, o Ipiranga tem jogadores para decidir esse jogo, mas então, primeiro marcar, para depois tentar fazer o gol e de repente uma vitória importante, que aí classifica o Ipiranga. Mano, claro que primeiro o Ipiranga tem que confirmar a classificação antes de a gente fazer a projeção de possíveis adversários, mas eu estava dando uma olhada na tabela de classificação, Luiz Fernando, do Grupo A, que tem hoje, e aí a rodada toda já foi finalizada do Grupo A. Sampaio Corrêa com 31 pontos na liderança, segundo o Náutico com 30, terceiro Imperatriz com 25 e quarto o Confiança com 25 pontos. Sampaio e Corrêa já estão classificados. No entanto, vão decidir quem será o primeiro e quem será o segundo do grupo. E aí, dentro daquela projeção que a gente fez, de o Ipiranga, por exemplo, empatando na última rodada, né? O Juventude ganhando do time do Volta Redonda, e a possibilidade do Ipiranga terminar em terceiro ou quarto, o melhor cenário hoje, para mim, seria o Ipiranga enfrentar o Sampaio Corrêa, não o Náutico, que é uma das equipes de mais camisa que nós temos no Grupo A, ao lado da equipe do Santa Cruz. Será que enfrentar o Sampaio Corrêa, em tese, é mais fácil do que enfrentar o Náutico, Luciano, pela camisa, pela história? O Sampaio Corrêa, mesmo que daqui a pouco não tenha a mesma camisa que o Náutico tem, projeção nacional, enfim, né? É um dos grandes clubes de Pernambuco, que é um estado que tem Copa do Brasil, que é um estado importante do ponto de vista do esporte nacional. Por outro lado, o Sampaio Corrêa tem participado frequentemente de Série B. Então, é um clube que tem aí uma trajetória recente que é muito boa, que é, enfim, né, o principal clube lá do Maranhão também, isso precisa ser considerado. Eu preferiria enfrentar o Imperatriz, se tivesse que escolher entre esses três. Então, Imperatriz é uma cidade do sul do Maranhão, que está ali quase na divisa do Tocantins, é uma cidade que daqui a pouco o acesso é mais difícil do que São Luís e do que Recife, mas é um clube, digamos assim, que tem menos estrutura. Porque assim como Ipiranga também não está numa capital, porque assim como Ipiranga também tem questões financeiras, então eu preferiria enfrentar o Imperatriz. Mas para enfrentar o Imperatriz, precisaria, a princípio, terminar em terceiro lugar. Eu não sei se essa terceira posição é uma possibilidade hoje para o Ipiranga. O ideal seria enfrentar o Imperatriz ou então até mesmo Confiança. E sabe que eu estava olhando a tabela e está muito com cara de que nem Confiança e nem Imperatriz vai confirmar a classificação, Luciano. Porque há um bolo, Imperatriz tem 25 pontos, Confiança tem 25 pontos, Santa Cruz tem 25 pontos e o Ferroviário tem 24 pontos. E ainda dá para colocar na briga o Botafogo, que tem 24 pontos e está a 1 ponto hoje do G4. O Botafogo chegou a liderar esse grupo por muito tempo. Exatamente, liderou. E olha só, o Náutico vai ter o clássico com o Santa Cruz em casa, né? Então o Santinha pode morrer por aí. O Sampaio Corrêa, que é o líder, enfrenta o Imperatriz em casa, né? E lá vai estar fazendo o jogo da classificação, da primeira colocação do grupo. Então a probabilidade, e o Confiança tem o Ferroviário fora de casa. Então a possibilidade de termos o Confiança e o Imperatriz, que eram as equipes que se desenhavam para estar na próxima fase fora do G4, é grande pelos confrontos da última rodada, já que ambas decidem fora de casa a sua classificação e a manutenção no G4. Agora, quem diria, né, Luiz Fernando, Fábio, a senhora que estão nos prestigiando em casa, nós já estamos pensando em Série B, né, Fábio? Olha aí. Esse é um cenário, e espero, mano, que na próxima semana... A gente estava na divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Mas e por isso que o futebol é apaixonante e dinâmico. Hoje nós estamos na primeira divisão e já sonhando em Série B, que aí já vem 8, 9 milhões aí de renda aí para o Ipiranga, que olha, que é brincadeira, quer dizer, aí pode contratar praticamente quem quiser aí, né? É um outro cenário que a gente vai ter que discutir, mas vamos esperar primeiro o jogo contra o Juventude. Mas mano, eu tenho que encerrar o programa, que a gente já estourou o nosso tempo, e a gente volta na próxima semana com mais um programa na resenha. O assunto tá bom, mas vai ter que ficar pro rádio pra gente ampliar a discussão. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar.
Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master mais vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.